Diz assim o texto, do versículo 1 em diante. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome das suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola para eles não entenderem o que era que lhes dizia. Tornou-se, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas. Vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Amém, queridos? Amém. Esse é um texto, bem conhecido. E eu tenho pensado esses dias, a respeito de algumas coisas importantes, porque eu acho que nós temos que Deus nos deu esse privilégio de sermos pessoas pensantes. Você precisa raciocinar, você precisa buscar entender algumas coisas. A religião nos rouba de nós a capacidade de pensarmos, ou de entendermos, ou buscarmos entender algumas coisas. Porque nós, dentro da religião, nós temos o ritual, e o ritual é o fim de todas as coisas. Então, dentro do sistema religioso, se você faz o ritual, você já está fazendo tudo. E muitas das vezes, quando nós temos uma proposta diferente, que é essa proposta de você se descobrir como filho de Deus, e que você não precisa mais fazer nenhum ritual, porque os rituais não são aceitos diante de Deus, não existe nenhum ritual que você possa fazer, não existe absolutamente nada que você possa fazer para Deus, que Deus fique feliz com algum ritual. Ou nós entendemos o que nós somos, ou nós percebemos o que nós somos, ou o que nós temos que nos tornar todo dia, não por um ritual, mas por uma consciência purificada e limpa pelo Espírito Santo, ou então nós vamos estar sempre transitando em dois mundos completamente diferentes. Ou você se torna mundano, ou você se torna religioso. Você nunca se torna um filho de Deus, porque parece que é muito difícil ser filho de Deus quando você não tem uma muleta para dar desculpa. Então, a desculpa do aleijado sempre qual que é? É a muleta. Então, se você tira do religioso o ritual, ele não sabe como se movimentar. Porque toda a vida ele se pautou dentro de um ritualismo. Toda a vida, na cabeça dele, exercer um ministério tinha que estar aqui dentro. Tinha que fazer alguma coisa aqui dentro. Aqui dentro tinha que ser alguma coisa. E quando você tira isso do religioso, diz para ele, aqui não é lugar de você cumprir o seu ministério. Então ele fica perdido. Por que ele fica perdido? Porque ele não sabe mais o que fazer. Por isso as pessoas então acabam se perdendo. Então, bom, se eu não sei mais o que fazer, se eu, dentro da igreja não é o lugar que eu vou cumprir o meu ministério, eu vou cumprir o meu ministério aonde? Lá fora, mas lá fora ele não tem um púlpito. Lá fora ele não tem uma plateia, lá fora ele não tem ouvintes, lá fora ele não sabe como fazer. Por quê? Porque ele está acostumado a se apresentar. O religioso está acostumado a se apresentar.
E quando ele não tem isso, então ele se perde. Quando ele não consegue mais o ritual, ele já não sabe mais viver uma vida santa. E o que acontece? Ele vive a vida profana. Então ele vai para outro extremo, que também é muito perigoso. E eu estava dentro do carro, vindo agora e conversando isso com a Glória no caminho. Falando isso para ela. Por quê? Qual que é a dificuldade das pessoas hoje? As pessoas se acostumaram tanto a sacrificar, tanto ao ritual, que quando você tira a obrigatoriedade do ritual, elas não sabem o que fazer mais. E elas tornam tudo banalizado. Tudo hoje é banal. Porque o ritual era o santo. Se você não tem mais o ritual, o fim de todas as coisas era o ritual. Como você não tem mais o ritual, então ela já não sabe mais dar a devida importância porque ela tem agora, porque ela não sabe mais o que tem importância. Então, vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer nessa manhã, antes de entrarmos na palavra. A pessoa que trabalha o mês todo e ela falta no seu serviço, ela tem uma coisa chamada dentro dela medo. Medo de perder o emprego, medo de ser punido no final do mês, se não trouxer um atestado, se não justificar a sua falta, ou medo de repente, uma retaliação dentro da própria empresa. Quando você não corresponde à altura, então você fica um funcionário meio que visado. Então, por esse medo, o que ele faz? Ele falta, já pensa logo, eu preciso de um atestado. Vou atrás de um atestado. Então, o vou atrás do atestado tem a ver com o quê? Com medo. Se ela faltasse e não tivesse perca, ela ia atrás do atestado. Se ela faltasse e não tivesse nenhum dano, nenhuma perca no final do mês, nada, não descontasse nada dela, pode faltar, você não tem desconto no final do mês, você acha que ela atrás do atestado? Não, ela ia amar esse negócio. Não ia amar, porque afinal de contas agora eu posso faltar sem medo. E aí quando a gente começa a mostrar para a pessoa o seguinte, que Deus não atua com o medo, Deus não atua no medo, e o religioso, tudo aquilo que ele faz está baseado no medo. Quando ele começa a entender, hoje, no nosso tempo, no tempo que nós estamos, que medo não é um mecanismo que Deus usa, o cara diz, como é que é? Eu posso faltar e não tenho perca? Como é que é? Eu posso faltar, não preciso de um atestado? Como é que é? Eu posso faltar? Ele começa a entender o contrário. E aí ele cai em outro descaso, a irresponsabilidade. Ele começa a ser irresponsável com aquilo que ele carrega, ele começa a ser irresponsável com aquilo que ele faz, ele começa a ser irresponsável com aquilo que ele tem que cumprir, que é o ministério dele. E eu estava pensando nisso. Como as pessoas elas transitam de um lado para o outro e não conseguem entender que o nosso papel é sermos responsáveis por aquilo que carregamos. E que você não precisa ter medo de uma punição. E não é a punição que vai nos fazer algum bem ou vai nos prevenir de alguma coisa, mas sim o entendimento que nós teremos uma prestação de contas no final da história. E a prestação de contas não é para te causar medo. A prestação de contas é para te fazer entender a seriedade daquilo que você carrega hoje. Daquilo que está sobre mim e sobre você. Daquilo que está sobre nós. E que nós não somos isentos disso. E não é um ritual que vai nos livrar disso no final da história, porque João Batista deixou claro isso. Quem estava aqui na terça-feira viu que João Batista deixou claro para os fariseus, para os saduceus, que quem disse para vocês que vão se livrar da condenação vindoura. Quando nós falamos em ser filhos de Deus, nós estamos falando em ser responsáveis com aquilo que carregamos. E não existe uma punição hoje para nós. Ah, não, eu tenho que fazer, senão eu vou ser punido. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. A ideia de nós sermos livres, libertos de um sistema religioso ou de um sistema mundano, é para que nós tenhamos mais seriedade naquilo que fazemos
temos clareza naquilo que fazemos e entendemos por que estamos fazendo. Não fazemos porque temos uma punição ou porque não seremos punidos. Fazemos porque somos responsáveis por aquilo que carregamos. Isso é muito diferente. Então, muitas pessoas pensam assim, hoje eu não quero ir mais hoje lá na reunião. Hoje eu não quero ir hoje. Afinal de contas, eu sou livre. Eu não preciso fazer um ritual. Ledo engano. Você está livre do ritual. Você só não está livre da sua responsabilidade no final da história. E é sobre essa responsabilidade que eu quero falar com você nessa manhã. A importância de você entender que quando Jesus nos salvou, quando Ele nos libertou, quando Ele nos trouxe para a vida, Ele nos trouxe com uma finalidade. De você e eu sermos responsáveis por aquilo que carregamos. Porque de uma forma direta, nós somos uma resposta para aqueles que estão perdidos hoje. Da mesma forma como nós estávamos perdidos, hoje nós temos a responsabilidade de sermos uma resposta direta para aqueles que estão perdidos. Eles precisam olhar para algum lugar, eles precisam ver, precisam enxergar alguma coisa, eles precisam ver uma luz no final do túnel. E para onde eles têm que olhar? É para alguém. Como sairão das trevas se não virem uma luz? E quem é essa luz? Somos nós. E aquilo que carregamos nos torna responsável com aquilo que fazemos todos os dias. Isso não tem a ver com punição, irmãos, tem a ver com responsabilidade. Tem a ver com seriedade, tem a ver com serenidade e tem a ver com pessoas que sabem onde estão indo. Não tem a ver com uma punição. Eu não estou preocupado se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Essa é a minha menor preocupação, é essa. Eu não tenho essa preocupação, porque se você anda com Deus, está tudo certo. Essa questão de céu e inferno está resolvida para quem anda com Deus. O religioso tem medo. Nós não temos esse medo. Nós andamos com Ele todos os dias, vivemos com Ele todos os dias, desejamos a presença dEle todos os dias, então essa preocupação não é nossa. A nossa preocupação é se estamos dando uma resposta realmente cabível para aquilo que foi colocado sobre mim e sobre você. Essa é a minha maior preocupação. A maior preocupação é saber que eu estou indo na direção certa e fazendo aquilo que Ele gostaria que eu fizesse, não porque eu tenho medo da punição, mas porque eu sei que amanhã eu vou chegar diante dEle e Ele pode dizer assim para mim: você poderia ter sido melhor, Tiago. E não foi. Está tudo certo, você está salvo, você está aqui comigo. Mas, cara, teve coisas que você poderia ter feito e não fez. Porque você foi negligente com aquilo que eu coloquei sobre você. Você foi negligente sobre aquilo que eu coloquei sobre a sua vida. Você brincou com aquilo que era sério. Você achou que era tudo banalizado. Ou você vivia de um lado e vivia do outro. Não, eu só queria que você levasse a sério essa questão de que você me pertence. Foi cantado aqui, né? Não tem nada a ver comigo, né? Não é por mim, é Ele. Tudo é dele. E se tudo é dele, tudo volta para Ele. Um dia nós chegaremos diante dele e Ele vai dizer para nós: e aí? Aquela riqueza que eu coloquei dentro de você, o que você fez com ela? Você escondeu o talento? Enterrou? Ou negociou ele? O que você fez? Eu tive medo. Lembra da história? Tive medo. E quando eu tive medo, o que eu fiz? Errei. O medo faz você enterrar. Amém, queridos? Podemos entrar naquele texto, vamos ler algumas coisas importantes, né? O texto que a gente já conhece, que fala a respeito de Jesus, o bom pastor, né? Ele fala a respeito de, versículo 1 aqui, que ele, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus vai fazer a separação entre o ladrão, o salteador, e o bom pastor, né? Aí no versículo 2 ele fala da porta das ovelhas, no 3º ele vai falar que o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem o quê? A voz do pastor e traz elas para fora. Então, uma coisa interessante que a gente começa a observar aqui nesse texto é que o bom pastor, ele vai chamar as ovelhas sempre para fora, nunca para dentro. O bom pastor vai convidar as ovelhas, vai chamá-las para onde? Para fora. Então,
mas as ovelhas precisam ouvir a sua voz. Então nós começamos a entender que ser filho de Deus não é um sacrifício, fazer rituais. Porque no ritual é você que presta o sacrifício. Mas esse sacrifício que o religioso presta está baseado na voz que ele acha que ouviu. Presta atenção como isso aqui é sério. O religioso, ele presta um sacrifício baseado naquilo que ele entende ser a vontade de Deus. Não é isso? O religioso, quando ele faz o sacrifício, ele parte do ponto de que essa é a vontade de Deus. Por isso eu vou fazer isso. De alguma certa forma, Deus falou comigo. Ou diretamente, ou usando alguém. Eu ouvi a voz de Deus de alguma forma. Por isso estou fazendo o que estou fazendo. Então, eu justifico o que faço por aquilo que ouço. O religioso faz isso. Só que Jesus está falando de que as ovelhas que são do bom pastor aprendem a o quê? A ouvir a sua voz. Elas estão no curral das ovelhas. Ovelha é tudo igual. Quando você olha uma ovelha, é tudo igual. Cara, você olha uma ovelha, é igual a outra. Você não sabe dizer quem é quem ali. Mas o bom pastor conhece elas pelo nome. Por que pelo nome? Porque existe uma coisa entre a ovelha e o pastor que se chama relacionamento. E o pastor dá um nome à ovelha. E é engraçado que a ovelha entende o nome que o pastor deu a ela. Por quê? Porque ela passa a identificar a voz que está chamando ela por aquele nome. Então ela passa a identificar que o nome dela é aquela pela voz que está ouvindo. Assim é todo o animal. O cachorro, por exemplo, por que ele responde ao nome que você dá a ele? Porque ele entendeu que o nome dele é esse. Ele nasceu, o pai dele foi lá no cartório e registrou ele com esse nome, é isso. Por isso que ele responde, é assim. Porque é o instinto do animal associar o nome, a voz, ao que está chamando. Só que essas ovelhas, ao ouvirem a voz do seu pastor, elas saem do aprisco e se colocam onde? Olha o texto aí. Chama para fora. Então elas saem do meio das outras ovelhas e vêm para fora, aonde o pastor está chamando. Então elas vêm para perto dele. Aprenda uma coisa. Todas as vezes que você ouvir a voz do seu pastor, do nosso pastor, ele vai estar te chamando para onde? Para fora, mais para perto dele. Ele vai sempre estar te convidando para sair do meio onde você está, para que você esteja mais perto dele. Tranquilo? Daí, quando tira para fora essas ovelhas, faz o quê? Ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem por quê? Conhecem a sua voz. Em qual momento aqui a ovelha está sacrificando? Em qual momento aqui a ovelha está fazendo um ritual? Em qual momento aqui a ovelha está fazendo alguma coisa? O que as ovelhas estão aprendendo a fazer? Seguir a voz e andando atrás de alguém. Em outras palavras, ele só vai te conduzir por onde ele passa. Ele nunca te conduzirá por lugares que ele nunca passou. Ele nunca vai fazer você fazer coisas que ele nunca fez. Ele nunca te levará a lugares que ele nunca foi. Porque o objetivo de quem vai à frente é conduzir você aonde ele está indo. E pela voz, as ovelhas vão seguindo ele. Ele vai falando e as ovelhas vão ouvindo e seguindo. E vão caminhando atrás dele. Mas o caminho, quem decide, é quem vai à frente. Volto a dizer, ele pode te levar
por pastos verdejantes? Pode. Mas ele pode te levar também ao vale da sombra da morte? Pode, mas qual que é a diferença? Ele está na frente. Você não está sozinho. Você não vai sozinho. Ele não vai dizer para você, ó, vai por ali e eu fico aqui. Pode ir, eu estou aqui. Não, não. Vem comigo. Eu estarei convosco todos os dias. Então não importa o que você passe. Ser filho de Deus é entender que ouvimos a voz de Deus e caminhamos todos os dias com Ele à nossa frente. Então o que eu passar, eu não passo sozinho. Eu sempre passarei com Ele. E se eu passo em algum lugar, é sinal que Ele já passou primeiro que eu. Porque Ele sabe o caminho. Eu não sei, mas Ele sabe. E se Ele sabe o caminho de entrada, Ele também sabe o caminho da saída. E qual é a diferença? Eu não estou sozinho. O religioso tenta, através do sacrifício, sair do problema. O religioso tenta, através do ritual, sair do problema que ele está vivendo. Eu estou com um problema financeiro, o que eu devo fazer? Devo fazer uma oferta. Vou fazer uma oferta para que Deus me dê. Aí vai sacrificar, sacrifica, irmão. Sacrifica mesmo. E aí ele está com problema em casa, ele vai fazer então, está com problema na família, vou fazer uma vigília, vamos orar a noite toda, para Deus entrar com providência na nossa casa. Estou com problema espiritual, vamos fazer um jejum, porque ele está querendo se livrar do problema. E Deus é a porta de saída do problema na cabeça dele. Mas para sair do problema, diga-se comigo, tem um caminho. Sabe o que Jesus disse? Eu sou o caminho. Ninguém sai do problema se não passar por mim. Eu sou o caminho. Nós estamos precisando entender isso todos os dias. Se você está com a dificuldade, se você está passando por um processo difícil na sua vida, saiba que Ele está com você. Além de Ele estar com você, Ele também é o caminho. Vamos lá, gente. Tem algumas coisas que eu preciso falar aqui nessa manhã. O que mais Ele está dizendo para nós? Então as ovelhas estão ouvindo. Ser filho de Deus é aprender a ouvir a voz de Deus, andar com Ele, entender que eu vou fazer coisas que Ele quer que eu faça, mas porque Ele já fez primeiro, ou andar por caminhos que Ele já andou primeiro. Então, o primeiro, eu preciso ouvir a voz de Deus. Segundo, eu preciso me movimentar ouvindo essa voz. Em nenhum momento eu estou fazendo alguma coisa aqui a não ser me movimentar ouvindo essa voz. Presta atenção como isso é sério. E nós temos essa dificuldade, porque nós queremos fazer coisas para justificar quem nós somos. E na realidade você só precisa ouvir a voz de quem está falando com você, para que você seja ovelha dele e para que ele possa ser o seu bom pastor, né? Numa relação mais íntima de conhecimento, né? E ele vai dizer mais algumas coisas aqui. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Aí Jesus vai dizer, por que Jesus falava em parábolas? Para que eles não pudessem entender o que ele dizia. Mas se não era para entender, por que ele estava falando? Jesus era meio complicado, não era? Não, cá entre nós. Né? Ei, Tiago, não é, Tiago? Se não era para entender, por que ele estava falando então? Aí os caras falam assim, eu não entendi. Aí fala, por isso mesmo que eu falei isso. Se fosse para vocês entenderem, eu não teria falado. E quantas vezes ele fala coisas para a gente não entender? E eu falo, mas Jesus, por que não faz isso com a gente? Porque o intuito de Jesus falar e você não entender, tem um segredo aí, sabe disso, né? Quando você fala e a pessoa não entende, o que você quer que a pessoa entenda quando você falou e ele não entendeu? Agora, eu nem entendi o que ele falou, imagine o que ele quer. Foi.
Quando Jesus fala e nós não entendemos, o que ele quer que a gente entenda? Quando ele falou e você não entendeu? Que a gente não aprendeu a ouvir os dedos? Não. Pode falar, fica tranquilo. A gente precisa buscar entender. E qual a forma de buscar entender que não seja se aproximando dele? Estar mais perto dele, colando nele. Quando ele fala alguma coisa e eu não entendo, ele está te fazendo um convite para bem para mais perto, que eu vou te explicar. Mas eu quero saber se você quer entender de verdade. Porque quando eu falo e você não entende, eu preciso saber se você quer ou não quer. E quando você não quer, quando você não entende, você simplesmente, tá bom, entendi, vira as costas e sai andando. Mas quando você deseja entender, você fala, cara, não entendi, me explica esse negócio direito. Eu vou sentar aqui, me explica uma vez, me explique duas, me explique três, eu quero entender esse negócio, eu quero ficar aqui. Essa é a disposição que Jesus tem quando ele está falando de parábolas. Por que ele fala de parábolas para a multidão e os discípulos têm acesso a ele? Porque são discípulos deles e podem ter acesso a ele. Por quê? Discípulos são filhos. Filhos não veem Jesus como mestre, filhos veem Jesus como pai. E como pai, você tem toda a liberdade de se aproximar dele e perguntar, pai, eu não entendi o que você quis me dizer. E aí você pode instruí-lo da melhor forma. Por isso que Jesus falava em parábolas. Ele não falava em parábolas para que todos entendessem. Ele falava parábolas para que ele pudesse sacar do meio da multidão discípulos para que pudesse se aproximar dele. E todas as vezes que Jesus falar alguma coisa para você, você não entender, saiba do seguinte, você precisa se aproximar mais dele. Se você é um discípulo, você vai desejar entender esse negócio. Caso contrário, você vai virar as costas porque você faz parte da multidão. Como grande parte faz hoje. Quando não entende, vira as costas e sai andando. E veja só o que ele vai dizer para nós aqui. Todos quantos vieram antes de mim são o quê? Ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra, salvar-se-á por mim. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus falou que ele veio com a finalidade de que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas o que você define com vida com abundância? O que você entende por vida com abundância? Nós vivemos em um mundo em que as pessoas entendem que abundância é ter bastante coisa, é ter muita coisa. E aí as pessoas associam que alguém que está com Cristo, ou que alguém que seja ovelha de Cristo, ou filho de Deus, tem uma vida abastada. Não lhe falte nada. Né? E a gente cai no grande ledo engano de que achar porque alguém tem carro, porque alguém tem casa, porque alguém tem tudo isso, isso é bênção de Deus. Por quê? Porque nós, vida em abundância. O que é ter vida em abundância? Ter coisas. Jesus não falou que você teria vida material em abundância. Jesus falou que você teria vida em abundância. Te pergunto a você, Jesus tinha vida em abundância? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Ele era rico? Por que de onde você tirou essa ideia? Que vida em abundância é ter dinheiro? Jesus tinha vida em abundância? Tinha. Ele tinha riqueza? Material? Não. Mas como é que ele tinha vida em abundância então? Porque o nosso conceito de vida em abundância é um. O dele era outro. A nossa realidade era uma. A dele era outra. Entender isso é o que nós precisamos. Hoje é o diferencial para a gente poder viver a nossa vida. Quando ele está dizendo que ele veio para nos dar vida e vida com abundância, a gente pensa na vida material. Isso é um grande engano. Porque põe um negócio na sua cabeça. Tudo que tem nessa terra é porcaria. Tudo. Tudo, qualquer coisa. É porcaria. Porque tudo isso aqui um dia vai
acabar. Tudo um dia aqui vai passar. Tudo, o cara pode juntar o dinheiro que ele quiser juntar nessa terra. Tudo isso aqui é fadado ao fracasso. A única coisa que tem valor nessa vida não está nessa terra, gente. Não está. Porque a única coisa que tem valor nessa vida, nessa terra, vai ser tirado. E a única coisa que vai se tirar dessa terra, o que que é? Diga assim, sou eu. Porque Jesus vai vir buscar, como um ladrão na noite, aquilo que tem valor nessa terra. A única coisa que tem valor nessa terra se chama a igreja, os filhos dele. E todo pai que é pai de verdade, só tem uma preocupação nessa terra: os filhos. Então, de tudo que tem nessa terra, presta atenção nisso como isso é sério, de tudo que tem nessa terra aqui, está fadado ao fracasso. Mas antes do fracasso, da falência, ele vem buscar aquilo que tem valor para ele, que são os filhos. Se você sabe, sendo pai, que uma tragédia vai acontecer em algum lugar e que vai acabar tudo, mas seu filho está lá, o que você vai fazer antes que essa tragédia aconteça? Vou tirar o meu filho de lá. Porque o que me interessa naquela terra não é a riqueza, não é os bens, não é os prédios, os carros, a riqueza que aquela terra tem, não, porque tudo isso você sabe que está fadado ao quê? Ao fracasso. Mas a única coisa que tem valor naquela terra, o que é? O meu filho. Aí, meu Deus. É o meu filho. E o que eu vou fazer? Eu vou buscar ele. Porque é o meu filho. A única coisa que tem valor nessa terra ainda sou eu e é você. Por quê? Porque nós temos a vida em abundância, chamada Espírito Santo de Deus dentro de nós. Quando Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida com abundância, ele veio nos fazer entender a compreensão do que é ter essa companhia todos os dias. Estar com o Espírito Santo, ouvir a voz dele, caminhar atrás de Jesus. Mas, ele diz que os que vieram antes dele são o quê? Ladrões e salteadores. E o texto é claro, o ladrão não vem, senão para roubar, matar, destruir. Né? Vem para quê? Roubar, tá? E destruir. 3 coisas, né? E o ladrão, por muito tempo, nós achamos que era o diabo. Né? O diabo veio para matar, roubar, destruir, e na realidade a gente sabe que não é o diabo. Na realidade, todo mundo que rouba, todo mundo que mata e todo mundo que destrói é um ladrão ou é um salteador. E é aqui que eu quero pensar com vocês. Por quê? Porque nós precisamos entender o seguinte: Jesus está dizendo que ele veio e trouxe vida em abundância. Veio compartilhar uma abundância de vida conosco. Só que pessoas também vêm, e essas pessoas que vieram antes dele são ladrões, salteadores, não têm um relacionamento com as ovelhas, não buscam uma aproximação, não têm uma preocupação de pais com filhos, não têm esse cuidado, e eles são ladrões, salteadores. E aí, o versículo 11 vai dizer para nós: eu sou o bom pastor, né, já em letra maiúscula, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 12, mas o mercenário não é pastor, de modo que não são ovelhas, de quem não são as ovelhas. Ele vê o lobo e faz o quê? Foge. E o lobo arrebata as dispersa. Então,
Por que o ladrão aqui, quem mata, rouba aqui, não é o diabo? Porque o texto está muito claro, né? Está mostrando para nós o seguinte: o mercenário está ali, e quem vem? O lobo. E o que ele faz? Ele deixa, foge. Deixa o rebanho ali, e o lobo faz o que tem que fazer. Então nós temos a sua atuação, tanto do mercenário quanto do lobo nesse episódio. Jesus está esclarecendo isso, porque Jesus era muito simples e falava de uma forma que aqueles homens entendessem. Ele não estava falando do diabo em nenhum momento aqui, ele só estava explicando uma situação, por que a movimentação das pessoas se dá e de que forma ela se dá e quando ela se dá. Entendeu? Então ele está dizendo que o bom pastor faz o quê? Versículo 11. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Para isso eu estou dando a minha vida a vocês. Eu estou dando a minha riqueza para vocês. Eu estou dando o que eu tenho de melhor para vocês. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu tenho. Em outras palavras, eu vou me esvaziar para que vocês sejam cheios. Eu vou dar a vocês o que eu tenho. Eu vou distribuir com cada um de vocês. Então ele está dizendo que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, esse cuidado do bom pastor tem a ver com o quê? Com o entendimento que ele tem e com o desejo que ele tem que as ovelhas vivam o melhor que elas podem viver com aquilo que ele carrega. Está dando para entender? Em outras palavras, você vai compartilhar, ele vai compartilhar comigo uma vida que eu não tenho. Eu estava morto, ele está me dando vida. E a vida que eu tenho agora não era minha, mas eu ganhei. E ele está me dando um presente. Você diz assim, olha, eu estou te dando a oportunidade de você viver uma outra vida agora. Porque a vida que você tinha estava morta. Você estava morto, você não tinha vida. Agora você tem uma vida. E essa vida é minha. Agora preste atenção no que você está fazendo com a vida que eu estou te dando. Aquilo que eu falei no começo, responsabilidade com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu carrego. Eu não tinha uma vida. Agora eu tenho. Mas que vida é essa? É minha? Não, é dele. É a vida dele que ele está me dando. E quando ele está me dando, ele está dizendo, presta atenção, essa vida não é sua, ela é minha. Porque eu vivi a sua morte e você está vivendo a minha vida. Agora eu vim para uma finalidade, para qual é a sua? Eu vim para um objetivo, para qual é o seu? Eu vim para um caminho, qual é o seu? Eu sou uma continuidade daquilo que Jesus foi, começou, iniciou. Está entendendo o que eu quero dizer? Por isso que Deus vem buscar o que tem valor nessa terra. Por que ele vem buscar o que tem valor nessa terra? Porque nós somos a continuidade daquilo que Jesus foi. São os filhos que estão sendo gerados. Está claro até, gente? Está difícil a gente entender. Tá, né? Tá, acho que está claro, não está? Então eu tenho que ter responsabilidade com isso. Agora presta atenção. Então o movimento de Jesus tem a ver com o quê? Com o desejo de fazer tudo o que ele tem que fazer, vai passar por tudo que ele vai passar, com qual objetivo? O que está por trás desse movimento todo de Jesus? Poder influenciar o maior número de pessoas para que eles possam viver a vida que ele tem, que era só dele, mas que agora está sendo repartida por outras pessoas. Vai cair sobre outras pessoas essa vida que ele tem. E a forma de florescer, nós já falamos aqui, a forma de florescer de uma árvore, não deixar, não entrar em extinção qualquer. É a semente cair, ela florescer, e aí os pássaros fazem todo aquele processo que a gente sabe, né? De semear essa semente em todos os outros lugares. Então a vida de Jesus, a forma de Jesus florescer é na minha vida, é na sua vida, é na vida de outras pessoas. São os filhos de Deus nessa terra que estão florescendo, e cada um em um ponto, em um lugar, no qual esse sangue caiu sobre você, e a partir de hoje você tem uma vida que você não tinha, agora você vive uma vida que não é sua, mas você vive uma vida que foi te dada, e você tem responsabilidade com essa vida. Amém, queridos? E aí ele vai dizer uma outra coisa que é importante, que ele diz assim que
o mercenário, né, aqui no versículo 12, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então, o mercenário que não é pastor, entendeu? Ele não é pastor, mas ele está tomando conta do rebanho, não é? Não é isso? Então ele está como pastor, sim ou não? Ele está como pastor, mas ele não é pastor. E por que ele não é pastor? Mas quem confiou as ovelhas a ele? Colocou na mão de um mercenário ou de um pastor? Hã? Ele se torna mercenário? Não, não. Então ele está funcionando como pastor, ele está na frente do rebanho, supostamente ele é o pastor, mas o texto é claro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Aqui é que mora o perigo. Porque alguém confiou essas ovelhas a esse cara. Essas ovelhas não eram dele, mas entregaram na mão dele. Isso não tem a ver com Deus, porque Deus nunca daria ovelhas para pastor. Deus sempre dá pastor para ovelhas, nós já aprendemos isso. Mas o rebanho cresceu, mas as pessoas chegaram, mas o lugar lotou, mas não tem mais espaço. Agora nós precisamos expandir, porque afinal de contas nós estamos crescendo. Então o que nós precisamos? Vamos contratar pastores, ou vamos levantar pastores que não são pastores, que as ovelhas não são dele, e eles vão fazer o que vão fazer pelo dinheiro. Porque o movimento do mercenário tem a ver com o dinheiro que ele recebe. Assim como o movimento do ladrão tem a ver com o bem que ele está buscando. O ladrão só é ladrão porque ele está tentando roubar alguma coisa. Está tentando tirar alguma coisa. O mercenário só é mercenário porque o fim para ele é o dinheiro. O fim de todas as coisas é o dinheiro. Se ele está recebendo, bem. Se ele não estiver recebendo, então não tem vantagem nenhuma nesse negócio. Jesus, o movimento de Jesus tinha a ver com o quê? Com compartilhar. O do ladrão e do mercenário tem a ver com receber e com arrancar. E o texto é claro, o ladrão não veio para quê? Para quê? Roubar, matar e destruir. Todas as vezes, presta atenção aqui, todas as vezes que eu não compartilho, não esperando receber nada em troca, só compartilho, que eu estou buscando receber de alguma forma, eu estou correndo o risco de ser um mercenário. Eu estou fazendo por aquilo que recebo, não por aquilo que eu tenho que doar apenas. Entregar. Todas as vezes que eu estou liderando, ou que eu sou à frente de alguma coisa, ou à frente de alguém, né? Porque qual que é a ideia do pastor? É aquele que vai à frente. O mercenário também ia à frente, não ia? Mas esse ir à frente do mercenário, o que tem a ver? Ganhos. O ladrão está indo à frente também, não está? O que está acontecendo com esse movimento do ladrão? Está buscando um meio para arrancar alguma coisa. Sim? O bom pastor também está indo à frente. Mas o movimento de ir à frente tem a ver com o quê? Com compartilhar, dar a vida.
Então, se o nosso movimento tem a ver com ganho, com arrancar, nós somos mercenários. Isso é para tudo na vida, viu, irmãos? Para tudo. Porque Deus não é evangélico. Ele nos ensina a viver nessa terra, e nós vamos viver nessa terra de uma forma correta. O seu movimento não pode estar apenas no ganhar o dinheiro. E nem fazer porque você ganha. E quando você não ganha, você não faz. O seu movimento tem a ver com entender que ou eu sou um ladrão, um mercenário, ou eu sou um filho de Deus. E como filho, eu compartilho coisas. E não espero nada em troca. Agora, se a minha visão estiver em receber alguma coisa, ser beneficiado, então eu estou mais para um mercenário. Deu para entender? Roubar, matar, destruir. Significa o quê? Não dá à pessoa aquilo que ela realmente merece, no sentido de você desenvolver pessoas. Porque Jesus, ele sempre vai apontar para nós como pessoas que nós temos que ser, dia após dia, como pais. Qual que é o problema hoje? Hoje nós estamos vivendo uma geração, né? Discuto muito isso com o Samuel. O Samuel é bom para a gente discutir as coisas, né? Ele é meio polêmico, ele gosta de entrar nas polêmicas comigo, né? E hoje a gente está discutindo muito essa questão dessa nova geração, que é a geração Z alguma coisa, Z, alguma coisa desse tipo aí. Por quê? Porque essa geração é uma geração que não aguenta pressão, a geração que você não pode colocar pressão sobre ela, porque ela não quer cargo de liderança, ela não quer ser chefe, ela não quer ser nada, ela quer viver a vida, mas quer viver a vida sem responsabilidade, eu falei para ele. É uma geração que não quer trabalhar, não quer fazer nada, e se você apertar muito ele aqui, ele sai daqui e vai para outro lugar. E você vê hoje em dia que a demanda por mão de obra está muito feia. Por que está muito feia? Porque você não pode falar mais absolutamente mais nada para o funcionário, que ele vira as costas e vai para outro lugar. E por quê? Porque é assim agora que estão as coisas. E eu estava discutindo justamente isso com o Samuel. Né? Por quê? Porque essa geração tem a ideia de não trabalhar pela empresa, eles trabalham pelo líder deles. Eles abraçam o líder, então eles fazem tudo que fazem pelo líder e não pela empresa. A empresa tanto faz para eles abraçam o ideal. Eu falei, mas para abraçar um líder, o cara tem que ser seu pai. Para ser seu pai, ele tem que te corrigir. Se ele tiver que te corrigir, ele vai ter que colocar pressão. Se tiver que colocar pressão, então como é que você vai admirar um cara que coloca pressão? Então essa geração está mais perdida que não segue um tiroteio. Eles falam de coisas bonitas, mas não sabem nem para onde eles estão indo. Então, o que eu estou dizendo? Que Jesus ele quer que a gente entenda o nosso papel nessa terra. E qual é o nosso papel nessa terra? É que você se posicione como filho de Deus, como Jesus se posicionou. E o que é isso? É entender que pessoas vão olhar para você, vão estar te olhando, te vendo. E o que significa isso? Que você vai precisar dar a elas o destino que elas precisam. E quando as pessoas passam por você e você não cumpre isso, você está roubando, matando, destruindo ela. Todos nós, sem exceção. São pais que estão roubando, matando, destruindo filhos. São líderes de empresa que estão roubando, matando, destruindo companheiros. São relacionamentos, são tudo. Em tudo que a gente faz, porque Deus nos colocou como filhos. E como filhos, Ele quer que a gente entenda essa coisa de paternidade. Funcionarmos como pais. E hoje você tem que ser um pai espiritual para as pessoas, no sentido de dar direção a elas. Por quê? Porque elas estão sem direção. E quando você não compartilha essa vida com elas, você está roubando, matando e destruindo. Porque essa vida não é sua, não é minha. E como a Viviane falou, da moça que foi lá no consultório, teve ali uma experiência e se aproximou de Deus, é compartilhar. E deixar que as pessoas sigam o seu caminho. Livres. Entendendo que nós estamos fazendo o nosso papel. Qual é o nosso papel? É compartilhar a vida com elas. Entende? E o que eu não posso fazer? É roubar, matar, destruir. Ninguém. Então amanhã Deus vai te entregar pessoas, ou vai fazer você cruzar com pessoas, quer seja na sua empresa, quer seja na escola, quer seja em qualquer lugar onde você esteja.
E Deus vai dizer assim, dê destino a ela. Ela cruzou com você. Compartilha com ela o que você carrega. Não porque você vai receber alguma coisa. Não porque você vai tirar alguma coisa. Não, você vai dar a ela. Quem tem alguma coisa para dar somos nós. E as pessoas estão precisando dessa clareza, desse entendimento. Por isso que Jesus ele vai estabelecer isso conosco, que nós precisamos. Ele diz assim, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele entrega, ele dá. O mercenário, o ladrão, eles estão preocupados em tirar ou receber. Mas nós, não. Né? Versículo 13, o mercenário foge, por quê? Porque ele é mercenário. Ele não tem cuidado das ovelhas. Na realidade, tudo que ele faz tem a ver com o que ele pode receber. Se ele não está recebendo nada, para que eu vou investir em alguma coisa que eu não vou receber? E ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço. E o Pai, conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o que Jesus quer que a gente entenda nessa manhã é que você, como filho de Deus, você não precisa de um ritual para estar sacrificando. Você só precisa estar compartilhando. Quanto mais vida você compartilha, mais vida Ele te dá. Esse é o segredo da semeadura. A gente pensa que semeadura é só dinheiro, né? Eu vou semear na vida de alguém. Não. Semeadura fala de tudo que você tem. Entendeu? Se você semeia na vida dos outros, mais semente Ele coloca sobre você. Quanto mais você dá, mais você recebe. E isso é compartilhar vida todos os dias. Por quê? Nunca se esqueça disso, irmãos. A coisa que tem mais importância para Deus nessa terra são os filhos. Eu e você. E talvez você esteja banalizando a sua existência, ou fazendo pouco caso de uma reunião como essa. Porque agora nós não temos mais um ritual, então eu não preciso estar ali, eu não preciso. É muito triste você ver as pessoas, é por isso que Jesus falou assim, não dê pérola aos porcos. Por quê? Porque tem pessoas que não vão valorizar aquilo que está diante deles. Jesus falou para a mulher no poço de Jacó, disse assim, se tu soubesses, se tu imaginasse quem está te pedindo água para beber. Sabe o que é isso? Ela não sabia quem estava diante dela. Sabe o que é isso? É você estar diante de pessoas, as pessoas não saberem diante de quem elas estão. Não por soberba, não por arrogância, não por prepotência, nada disso, irmão. Mas quando você sabe o que você carrega, o que você tem, você fala, cara, como essa pessoa está perdendo a oportunidade de ficar 5 minutos comigo aqui? Só 5 minutos comigo aqui, a vida dela mudaria. Não porque eu sou arrogante, prepotente, não. Porque eu sei o que eu carrego. Ela prefere ficar 3, 4 horas. Estava conversando isso com o rapaz lá na empresa. Falou assim, você já viu que poucas pessoas encostam aqui perto de mim? Eles pensam que eles estão me isolando, mas na realidade eles estão perdendo. Eles é que perdem. É triste, porque eles estão indo de mal a pior. E eu falei para você, só observa a conversa deles e a vida inteira a mesma conversa. Quem está perdendo é eles. E é triste, só que eu não posso dar pérola aos porcos. Quem quiser saber alguma coisa a mais de Jesus, precisa querer se aproximar mais dele. Por isso que ele falava em parábolas. Filhos têm acesso ao Pai. Empregados nunca terão acesso ao Pai. Presta atenção nisso aqui. O mercenário, ele trabalha por dinheiro. Então, ele tem uma visão de ganho e benefício. Eu trabalho e recebo. Sim, você trabalha numa empresa assim, né? Você ganha
Ah, não, o patrão me faz o favor de pagar o meu salário. Não, ele não faz mais nada com obrigação. Se eu trabalho o mês inteiro, ele tem que pagar o meu salário. Ué, lógico que é uma troca. Eu entro com a mão de obra, ele entra com o salário. Isso está tudo certo entre eu e ele. Ele não está me fazendo favor nenhum, me pagando no dia certo. Mas na intimidade do patrão, eu não consigo entrar. Por quê? Porque eu sou funcionário dele. Sim ou não? Lógico. Na intimidade do patrão, é a intimidade do patrão. Mas, quando eu não trabalho pelo salário, é porque eu não sou funcionário. Eu já sou dono de alguma coisa. E se eu sou dono, eu tenho acesso a lugares que funcionários não têm acesso. Então, se Deus é meu patrão, eu nunca terei acesso a alguns lugares. Mas se eu sou dono, porque Ele é dono e eu sou filho do dono, então eu não estou preocupado com o salário. Estou preocupado com a presença. E a intimidade dele, eu tenho acesso. Ninguém mais tem. Por isso que é muito mais importante para mim ter acesso, entender isso, né? Até compartilhava isso com algumas pessoas lá na empresa, falando, de você entender isso, assim, né? De você ter acesso à presença de Deus, porque quando a empresa passou pela dificuldade que passou, devendo o que devia para os bancos, 500 mil por mês de juros, todo mundo diz, vai fechar. Agora fecha. Quem aguenta pagar isso? E eu disse assim, não vai fechar. Parece presunção você falar isso, né? Não vai fechar. E alguém disse, como você sabe que não vai fechar? Ou porque eu estou aqui. Como assim? Porque Deus me trouxe para cá. E enquanto eu estiver aqui, não fecha. Depois que eu sair é outra história. E aí eu chamei o diretor da empresa e disse assim para ele, desse jeito, irmão, estou falando para você. Chamei ele lá no meu setor. Falei assim, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que a empresa está passando por dificuldades. Aí ele falou, é verdade. Mas eu vou contribuir com vocês com aquilo que eu tenho. Quem sou eu para contribuir com alguma coisa com a empresa que tem 500 mil de dívida? Aí ele tomou até um susto, né? Eu vou contribuir com aquilo que eu tenho. José, O que é? Falei, só preciso que o senhor me dê uma autorização. Eu todas as manhãs, quando chegar na empresa, o senhor sabe que eu abro a empresa, eu vou no escritório, eu vou orar para aquele lugar, para que todas as negociações sejam feitas de acordo com como Deus quer que seja feita, para que funcionário nenhum enrole cliente não enrole vocês. E ele disse, quem mais vai com você? Eu falei, no máximo vai só eu e a Glória, mas ninguém. Só preciso que o senhor me autorize a fazer isso todas as manhãs. Ele falou, então está autorizado, pode fazer. Todas as manhãs a gente ia lá e orava, irmãos. Todas as manhãs. A empresa hoje está fora do país, vendendo forno para todo lado. Sabe por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque você tem que saber o que você carrega. Não estou ali pelo dinheiro. O dinheiro não é o fim, o dinheiro é o meio. Trabalho, recebo meu salário, mas estou ali por um propósito. E você não deve se mover pelo dinheiro, você deve se mover pelo propósito. A gente se move pelo dinheiro. Está numa empresa, o outro diz, eu te pago 10 a mais, 20 a mais, estou indo embora. Você é mercenário. Mas eu não tenho que pensar no seu bem-estar? Você tem que pensar no seu bem-estar. Lógico que tem, da sua família também, mas você tem que entender o propósito. O ladrão disse para Jesus, o Satanás disse para Jesus, se prostrares me adorar, te darei todas as glórias deste reino. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, eu troco a sua cruz pelas glórias do reino. É só você se prostrar. Te dou dinheiro, glória, reconhecimento. E você troca a cruz. Desprezo, escárnio. O que Jesus disse? Não, o propósito é maior. Eu não me envolvo por dinheiro. Entende? Então, quando eu estou dizendo que você precisa aprender a compartilhar, você precisa entender o propósito. Entender o propósito
está onde Deus quer que você está compartilhando o que você tem que compartilhar. E o dinheiro não é o fim de todas as coisas. Porque para o mercenário, quanto mais pagar, mais ele vai. Ele está numa empresa, sai daqui, vai para outra. Esse é mercenário, está atrás de dinheiro. E você está atrás do quê? Quando eu disse para a Glória, chegou a hora de você sair da Pietro, e a proposta que foi feita estava abaixo do que ela ganhava, e eu disse para ela, pode ir embora. Pode ir, chegou a hora de você sair. Porque quando chega a hora de sair, irmão, não tem a ver com ganhar mais, tem a ver com entender a direção. Ganhar mais nunca foi a direção, porque não é o fim de todas as coisas. E hoje ela ganha mais. Por quê? Porque é Deus que está acrescentando. O que eu quero que vocês entendam é que o seu movimento tem a ver com o propósito, compartilhar vida. E não ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro faz parte, mas não é o fim de todas as coisas. Amém? Se coloque de pé, vamos orar.